Fala galerinha do YouTube, aqui quem está falando é o professor Christian, mais uma correção do nosso simulado de História do Brasil. Antes da gente começar, não se esquece de seguir o canal para poder ficar atento às novidades e os próximos vídeos de correção, bem como aos eventos que o cursinho faz aqui pelo YouTube, como aulões, palestras, rodas de conversa, enfim. Também não esquece de seguir os nossos podcasts nas plataformas de áudio, né? O História Popular, o Historialize-se, que é o nosso podcast de História do Brasil, o História do Pandemônio, que é o nosso podcast de História Geral e Cultura Pop, e o Biologia Popular. E agora, sem mais delongas, vamos lá para a nossa próxima questão. Essa questão é do Enem de 2011 e diz assim: a consolidação do regime democrático no Brasil contra extremismos da esquerda e da direita exige ação energética e permanente no sentido do aprimoramento das instituições políticas e da realização de reformas corajosas no terreno econômico, financeiro e social. Mensagem programática da União Democrática Nacional, UDN, em 1957. Os trabalhadores deverão exigir a constituição de um governo nacionalista e democrático, com a participação dos trabalhadores para a realização das seguintes medidas. Letra A, reforma bancária progressista. Letra B, reforma agrária, que extingua o latifúndio. E letra C, regulamentação da lei de remessa de lucros. Manifesto do Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, em 1962. Percebam que a gente tem dois discursos antagônicos aqui, certo? Vamos lá. Nos anos 1960, eram comuns as disputas pelo significado de termos usados no debate político, como democracia e reforma. Se, para os setores aglutinados em torno da UDN, a União Democrática Nacional, as reformas deveriam assegurar o livre mercado para aqueles organizados na CGT, o Comando Geral de Trabalhadores, eles deveriam resultar em letra A, o fim da intervenção estatal na economia. Os trabalhadores eles não estavam, pedindo o fim da intervenção estatal na economia. Eles estavam muito mais do que isso pedindo a regulamentação, pedindo que o governo intervisse através de reformas que reorganizassem e deixasse o cenário mais palatável para todos os envolvidos, incluindo classe média e classe trabalhadora. Letra B, o crescimento do setor de bens de consumo. Aqui a gente pode começar a pensar justamente, porque a gente está falando de um estímulo a um setor da economia que estava em processo de modernização ainda na década de 60, que é a questão dos bens de consumo. Lembrem que a gente vai estar passando aqui pelo governo do JK, então nesse sentido a gente tem um crescimento muito grande da indústria de bens de consumo, principalmente no que diz respeito a automóveis, a eletrodomésticos, eletrônicos, enfim, que são trazidos aqui para o Brasil. Isso acaba se transformando aí em demandas políticas muito importantes. Bota um coraçãozinho. Letra C, controle do desenvolvimento industrial. Os trabalhadores, de novo, eles não estão pedindo o controle desse desenvolvimento, eles estão pedindo formas que regularizem, que tornem o ambiente saudável a todos os envolvidos. Esse é um ponto muito importante, porque a gente não está falando de extremismos, nem de direita e nem de esquerda, mas a gente está falando de regulamentação, certo? Mas, de novo, não era o que o Comando Geral dos Trabalhadores gostaria, o controle do desenvolvimento industrial. Letra D, atração de investimentos estrangeiros. Aqui a gente pode botar um coraçãozinho, porque é uma coisa que vai acontecer na década de 60. Contudo, entretanto, porém, o que a questão está pedindo? Olha lá, para aqueles organizados no CGT. Os trabalhadores estavam querendo investimento estrangeiro? Não, eles não estão querendo investimento estrangeiro, até porque a ideia é investir na economia nacional, na construção de empresas nacionais. Então, não é uma bandeira que o CGT estava levantando neste momento. Letra E, limitação da propriedade privada. Aqui a gente pode falar, talvez eles surjam um quê de dúvida, porque uma das bandeiras que o CGT traz, inclusive de acordo com o enunciado da questão, é a questão da reforma agrária. Mas não é só isso. Não é só isso. Então, no sentido de questão mais completa, se tu marcou letra B, parabéns, você marcou mais um ponto no nosso simulado. Fica atento aí ao canal para as próximas correções. Um grande abraço e espero que esse material seja de alguma utilidade para vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.